Pronto. Começou gravando, deixa eu só fazer aqui, é um print, porque minha prova. Mas vamos lá. Boa noite todo mundo, antes de tudo. Hoje é uma véspera de feriado diferente, né? Porque, assim, deve ter até gente que vai aproveitar amanhã, mas de todo jeito todo mundo já está em casa e já é, como eu falei, já é diferenciado. De todo jeito, estamos aqui e vamos embora, bola para frente. Nas aulas que a gente vem tendo, a gente tem visto os títulos de crédito, né? A gente viu aquela parte geral, obviamente, viu os títulos em espécie, aí já começou a ver. E aula passada a gente terminou vendo duplicata e nota promissória. Pronto. Eu até mencionei na aula passada que geralmente, né, o assunto da P1 terminaria aí, que de fato foi isso que aconteceu. Hoje a gente vai começar o primeiro assunto da P2. E também, por coincidência, é o último título de crédito que a gente vai ver. A gente hoje vai ver cheque. E, como eu falei, esse assunto vai ser para P2. Obviamente, eu vou lembrar vocês, né, quando estiver mais perto. E é o último título de crédito. A aula que vem, aí a gente já vai se debruçar para ver, como é que chama, falência e recuperação judicial, que aí é outra coisa emocionante, e eu tenho um monte de reflexão para trazer para a turma. Enfim, mas isso aí aguardem e confiem. Vamos lá, cheque. Cheque é um título de crédito, né? Então ele carrega todas aquelas características que a gente já viu, né, com relação aos outros títulos de crédito, características gerais, ou seja, principalmente nos atos cambiários que a gente já tratou, que é o endosso, o protesto e o aval. Esses também se aplicam lá para o cheque, sem problema nenhum. Com relação. Não, aí tem uma pergunta que eu já fiz, já ia responder, mas foi o que eu fiz na. Como é que chama? Vou fazer depois para vocês pensarem um pouquinho, então não vou responder lá agora, não. Mas isso é detalhe. Então, todos aqueles atos cambiários vão estar lá, inclusos lá no cheque. O cheque, ele é uma ordem de pagamento, né? Eu já martelei isso um bocado, que a promessa de pagamento é a nota promissória. O resto é ordem de pagamento. E o cheque, como eu falei, é ordem de pagamento. Eu até usei como exemplo o cheque para ilustrar um título de crédito e a ordem de pagamento, que eu disse que o correntista manda o banco pagar a alguém, né? Então, quer dizer, o correntista ordena o banco para pagar. Então, como eu falei, é uma ordem de pagamento. O cheque, ele também é um título cujo modelo é vinculado. Então, a gente pode dizer que é um título de modelo vinculado. Vinculado por quê? Porque a lei prevê uma série de requisitos, não só requisitos, mas ao mesmo tempo formalidades restritas aí com relação ao cheque. A gente sabe que só quem pode emitir cheque é o banco, né? É a instituição financeira, e os cheques, né? Até mesmo a quantidade de cheque e tudo mais tá vinculado, está comunicado ao Banco Central. Ou seja, existe aí vamos dizer assim, é mais amarrado, e todas essas formalidades vão ser necessárias aí no caso de emissão do cheque. Então, por isso que é um título de modelo vinculado. Tá aí. A lei do cheque, né, vem aí também uma lei antiga que trata naquela época dos acordos internacionais tal, é 58.595 de 66. Agora tem uma lei mais nova que veio também disciplinar algumas coisas do cheque, que é a 7.357 de 95. Então vejam lá, está tudo no slide, não esquentem, não se decorar, obviamente. Mas é só uma dica para vocês olharem lá a legislação referente ao cheque. Na lei de cheque, eu falo, a lei de cheque é essa que eu falei, né? A junção da lei 58.595 com essa outra, que é a 7.357. Então, a lei de cheque, ela prevê lá
vamos dizer assim, os itens que o cheque precisa ter, né, na hora de preenchimento e até mesmo de utilidade dele. Alguns deles, eu sempre falo isso porque, tipo assim, eles são um tanto óbvios, são um tanto lógicos, mas é sempre bom a gente sair repetindo para até mesmo assentar aí na mente de vocês. Vários desses itens, né, estão todos presentes também nos outros títulos de crédito. Por exemplo, o primeiro item, que é... Alô, alguém quer falar? Enfim, o primeiro item, que é, como é que chama? A cláusula cambiária. Né? A gente tem que dizer lá que se trata de cheque. Isso eu já venho repetindo, que todos os títulos tem que ter dizendo lá qual título, né, em específico, que está tratando. Se é letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata e por aí vai. Então, nesse caso aqui, tem que ter lá a cláusula cambiária. A outra, que também é uma que coincide com os outros títulos, é a obrigação. Tem que ter uma obrigação incondicional. No caso aí, não pode ser atrelada a uma condição. Nesse caso aqui, o pagamento, né, da quantia. Aí tem que ter o nome do banco. Isso aí normalmente já vem, né? Normalmente não, já vem, né? Quando você pede o cheque para ser emitido. Então, algumas dessas informações, obviamente, já estão lá inclusas. Mas outras não. Obviamente, valor, assinatura, essas coisas, se você preenche. E aí sim, tem que ter o nome do banco, né? Que é o sacado, nesse caso. Vai ter depois, você vai ter que emitir o valor, né? O valor que vai ser escrito tanto em numeral quanto por extenso. E aqui eu já adianto um detalhe. Né? Acho que quem emitiu o cheque sabe muito bem. Né? Lá em cima tem um quadradinho, em cima assim, é um retângulo. Aí em cima do retângulo, aqui no lado direito, tem um quadradinho, um retângulozinho, que aí você preenche lá o valor. Esse é o numeral. E depois tem umas linhas para você preencher lá o valor por extenso. Mas aí uma dúvida que vem e se eu errar? Ou seja, se eu errar, né, se o valor for diferente, como é que chama? O numeral e o por extenso, por algum motivo, qual é o que vai valer? Entendeu? Porque é possível você errar tal. Aí a resposta a própria lei dá. E isso fica de alerta para vocês. Havendo divergência entre o valor numeral e o valor por extenso, prevalece o valor por extenso. Entendeu? Eu digo isso porque a lei de cheque ela prevê isso expressamente. No entanto, de forma usual, essa regra meio que se aplica para, vamos dizer, para tudo no direito. Se você estiver fazendo uma petição, não é incomum, na verdade eu até faço isso, eu coloco o valor, né, numeral tal, e entre parênteses eu coloco por extenso, eu escrevo lá. E aí vem essa mesma pergunta. E aí, qual o valor que vai prevalecer se tiver divergência entre um e outro? Aí, normalmente, se vai pelo valor por extenso. Então, fiquem atentos a isso aí. Então, já falei o nome do banco, que vai ser o sacado. Normalmente, pode colocar lá o local de pagamento, né? Que embaixozinho assim tem a agência e etc. Essa informação já vem incluída. E aí você coloca a data de emissão do cheque. Essa é a data que você está emitindo, não é que você recebeu e nem é que você vai pagar. E também você coloca o local, né? Normalmente é a cidade. E a gente vai ver também com relação à praça, que é a cidade, né? Vai refletir na contagem de um prazo. Por isso, aguarde e confirme. Acho que no final da aula eu vou falar sobre isso. Então, você coloca o local, a data e assina. Então, Recife, hoje é 9/4/2020, e o meu nome mágico. Tá aí. Pronto, isso aí para preencher o cheque é bem dedutível, não tem problema. Aí acabei de falar aqui, no artigo 12 da lei do cheque, tem a menção justamente que prevalece o valor por extenso, né, caso haja divergência com o valor numeral. E eu já atiço vocês aqui com relação ao cheque pré-datado.
Poxa, agora eu fiz sacanagem, porque eu aticei, mas não vou falar do cheque pré-datado agora. Não, mas eu vou inovar. Vamos falar logo sobre isso. Tem uma coisa que eu preciso frisar para vocês, muito. Então, vocês, por favor, marquem isso. Quem estiver anotando, escreva isso, porque isso vai ser muito importante. E, na verdade, esse é quase que um princípio lá para o cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista. Frisem esse à vista, sublinhem, escrevam com várias cores, coloque seta e etc. É como eu falei, cheque é ordem de pagamento à vista. Isso é importantíssimo, isso está na lei e pronto. Por que eu estou dizendo isso? Porque se é à vista, você pode cobrar na hora, não é? É isso que a gente vem trabalhando também até com os outros títulos. Quando o título é à vista, você não precisa esperar uma data futura para poder cobrar ele. Você pode, né, cobrar agora. Aí vem todo mundo e pergunta, mas e o cheque pré-datado? Eu digo, rigorosamente, cheque pré-datado não existe. A lei brasileira não reconhece a figura do cheque pré-datado. E ainda não reconhece. E aí agora deixa eu explicar tudinho, né, para que vocês não fiquem com dúvida, porque deve estar todo mundo dizendo, meu irmão, o pessoal usava muito o cheque pré-datado. Eu digo usava porque hoje em dia não se usa mais tanto cheque. Os empresários sim, mas a população nem tanto. Antigamente era muito comum você datar os cheques, né, de forma pré-datada e entregar, sei lá, 4, 5 cheques para o vendedor. Isso acontecia um bocado. Mas e aí, vamos explorar essa parte do cheque pré-datado. Agora, frisando que cheque é ordem de pagamento à vista. Isso é que vocês têm que frisar, martelar na cabeça. Então, o que aconteceu? Né? Não, o cheque, segundo o que a lei fala, você não pode indicar uma data futura para ele ser pago. No entanto, era isso que acontecia. Né? O costume brasileiro terminou fazendo com que isso existisse. Mas o que acontecia e onde é que estava o problema? O problema vamos dizer que eu vou comprar um negócio agora. Aí vou passar um cheque para, como é que chama? Para ser descontado em maio, final de maio. E aí eu coloco dia 30 de maio, tal, tal, tal. Mas aí o vendedor, ele pega esse meu cheque e, ou por má fé, ou por distração, enfim, ele vai no banco, né, amanhã ou segunda, enfim, e saca esse cheque. Ele vai lá apresentar o cheque para, né, receber. Aí vem a pergunta, e o banco vai pagar ou não vai? Porque a data é futura, e aí? E aí é onde começa a vir os problemas. Como é ordem de pagamento à vista, o banco vai sim pagar. O banco não, na verdade, ele não pode se excluir de pagar um cheque, mesmo ele estando com data, né, futura, porque, como eu falei, ele é à vista. Então acontece isso, o banco vai lá e dá o dinheiro. E aí vem o outro problema. Muitas vezes você passa um cheque pré-datado porque você não está com o dinheiro agora na conta. E aí você diz, não, em maio eu vou ter dinheiro, que vai chegar dinheiro, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí, mas o banco foi e entregou o dinheiro para o vendedor lá segunda-feira, que foi quando o cara foi lá. E não tinha dinheiro. Então, o resultado foi um cheque sem fundo. Deixa eu abrir aqui, porque tem gente querendo sair. Aí você, né, terminou de ser acusado aí, sofreu as consequências de ter passado um cheque sem fundo. E isso não é bom, obviamente, né? Você vai ficar com o nome escrito lá no banco, você vai ter uma série de consequências. Fora que o vendedor, no caso, né, pode até inscrever você no SPC e Serasa, qualquer coisa do gênero, ainda aí mais para frente. Aí pronto, começam a vir os problemas. E tudo, vamos dizer assim, proveniente do cheque pré-datado. No entanto, isso voltem aí muitos anos atrás, décadas atrás. No entanto, se fosse o caso de ir para a justiça, meio que não tinha o que fazer. Porque como o cheque é ordem de pagamento à vista, essa figura do cheque pré-datado não existia. Então,
cabia ao emitente, no caso, que ficou negativado essa coisa toda, somente a lamentar, porque o banco não tinha obrigação nenhuma de esperar para fazer o pagamento. Agora, como eu falei, imagine isso na sociedade, ou seja, o tempo, né, que foi sendo utilizado o cheque pré-datado. Ou seja, mesmo não havendo a lei, uma previsão do cheque pré-datado, ele realmente tinha uma utilidade, né? A própria população ficava usando isso, usando o cheque dessa forma, mesmo como eu falei, mesmo não estando previsto na lei. E aí isso forçou os tribunais a começar a se posicionar de outra forma, analisando um contexto todinho e não só especificamente o que está na lei. E aí alguns tribunais já começaram a reconhecer em parte, não sei o quê. Enfim, começou a gerar o debate. Finalmente, chegou lá no STJ e o STJ passou vamos dizer assim, o entendimento, né? Porque vem de cima para baixo. E sumulou essa parte aí do cheque pré-datado. O que é que acontece? Continua não existindo cheque pré-datado. Friso de novo. Não existe cheque pré-datado. Cheque é ordem de pagamento à vista. Então, se eu passar um cheque com data futura, como eu falei, para o final de maio, e o cabo for lá no banco na segunda-feira, ele vai receber o dinheiro. O banco vai pagar sim. Aí diz, poxa, então lascou. Eu digo, não. O que o STJ fez foi o seguinte. Uma vez que eu datei para a data futura o cheque pré-datado, né, fiz um cheque pré-datado, entendeu-se que houve um acordo entre as partes. Ou seja, foi um acordo que eu fiz com o vendedor, né? Eu, comprador, eu fiz com o vendedor. Na hora que ele, o vendedor, foi no banco, né, pegar o dinheiro, ele descumpriu o meu acordo, o acordo que fez comigo. Então, eu poderia entrar com ação contra o vendedor, invocando responsabilidade civil, né? Tipo assim, como se fosse uma quebra de contrato. E é isso que existe. Então, o banco vai sim pagar e tudo mais, mas eu posso entrar com ação contra o vendedor, alegando, como eu falei, responsabilidade civil, pedindo aí indenização por danos morais, se for o caso, e por aí vai. Isso está nas súmulas 370 e 388 do STJ. Olhem essas súmulas, né, porque envolve o cheque pré-datado, e que é uma figura bastante conhecida aqui no Brasil. Parênteses. Cheque pré-datado e cheque pós-datado é a mesma coisa. Tem autores que usam muito cheque pós-datado, mesma coisa. Questão de preferência. E também questões, né? Aí para vocês ficarem alertas se vier uma questão no futuro que mencione cheque pós-datado ou cheque pré-datado, mesma coisa. As súmulas são a 370, 370 e a 388, todas do STJ. Aí, beleza. Isso foi todo o pensamento aí por trás do como é que chama, do cheque pré-datado. Eu vou até dizer um detalhe. Quando eu era estagiário, um dia desses, eu estava no escritório, aí veio uma causa lá justamente envolvendo o cheque pré-datado. Aquela situação. O cabo emitiu o cheque pré-datado e aí a empresa foi lá e apresentou no banco antes do tempo, né? Aí eu estagiário, aí o dono do escritório, César, faz isso aqui. É bom que você já fica treinando. Aí eu, poxa, me empolguei, né? Fiz uma contestação, no caso, não foi uma inicial. Aí eu fiz, botei jurisprudência que só molesta, porque já tinha muitos tribunais no Brasil que reconheciam o cheque pré-datado e tal. Não tinha súmulas ainda. Meu irmão, aí a gente foi distribuir, né, essa ação. Tem juiz de tudo que é jeito, mas esse era um juiz chato da molesta. Eu não sei o nome dele, não sei nem se ainda está atuando. Moral da história,
ele não reconheceu o cheque predatado, nem indenização, nem nada, né? Porque, como eu falei, tudo bem ele dizer não existe cheque predatado, mas outra é ele dizer, então vai indenização para o autor. Mas não rolou nada. Me lasquei, fiquei com raiva. Aí o povo foi recorrer, né? Mas aí eu já fiquei chateado, então eu não quero mais saber dessa besteira. Mas isso foi verdade. Isso é para dizer também que isso demorou muito tempo, né? Não foi tipo assim, um mês usando o cheque predatado que essas somas surgiram. Não, foram décadas, entendeu? Foi muito tempo sendo utilizado para que aí houvesse esse tipo de reconhecimento por parte dos tribunais, principalmente do Tribunal Superior, né? Que é o STJ. Tá aí, tá aí. Eu menciono aqui que, obviamente, tem que ter a assinatura do emitente, né? Você que é emitente, você vai lá e assina. Essa assinatura tem que ser reconhecida, no caso, tem que ser analisada pelo banco antes de ele entregar o dinheiro. A lei incumbe o banco de ver lá a veracidade da assinatura e tal, para, como é que chama, antes de entregar o dinheiro. Uma curiosidade também, eu tinha um amigo que ele trabalhava no banco. Ele trabalha no Banco do Brasil. Aí fazia um monte de curso para eles, né, para os empregados e tal. E um deles era análise de caligrafia. Ou seja, ele treinava para ver esse negócio de falsificar essa caligrafia, de ver se a assinatura era verdade, não sei o quê. Achei interessante isso. Que mais? Eu botei aqui alguns, aqui que eu digo no slide, alguns exemplos de cheque para vocês verem, né? Curiosidade. Aí teve um cheque aqui, obviamente eu acho que isso é mentira. Um cheque na quantia de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Aí é para Silvio Santos. De verdade. Mas isso aqui é brincadeira, obviamente. Eu não acredito que foi Lombardi que passou esse cheque. O que mais? Aí tô passando esse aí, beleza. Aí eu falei aqui no slide também um detalhe sobre Lombardi. Foi mentira. Mas achei interessante essa brincadeira, né? Porque restituição é dinheiro que só molesta. Então, você até fica, rapaz, será que é verdade? Mas não, não. Não foi Silvio Santos emitindo o cheque, não. Foi Lombardi emitindo para Silvio Santos. Mas voltando aqui. Eu falo um detalhe sobre uma lei que existia no Brasil, que era a lei da CPMF. Essa lei impactou nos cheques, porque ela limitou os endossos, no caso. A gente já trabalhou em endosso e eu até frisei que, como é que chama? Não existe limite para endosso, né? Tem a cadeia de endossos e tal. Não existe limite, né? Pelo menos a lei não estabelece isso. E aí veio essa lei da CPMF e limitou os endossos no cheque. Só era um endosso que você podia fazer. Por quê? Porque na época o Brasil, né, ele estava precisando de dinheiro nos cofres públicos e aí ele queria recolher os impostos, né? Porque uma vez que o cheque está circulando, o governo está o dinheiro está circulando, mas o governo não está pegando imposto nenhum, entendeu? Então, como é que chama? Ele queria que o cheque fosse sacado logo, fosse logo para o banco para que, né, fosse obtido aí o valor e etc. Então, essa lei já passou, não existe mais isso. Agora, eu trouxe ela porque, poxa, agora faz acho que um ano ou mais de um ano, mas estava um debate danado, mais de um ano, é isso mesmo. Mas estava um debate sobre se essa CPMF ia voltar, né, a lei ia voltar ou não. Porque, de novo, o Brasil estava precisando de dinheiro. Aí estava um debate grande com relação a esse imposto. E, obviamente, ele não voltou, mas um dos debates era se ele voltar, né, como é que chama? Vai haver limitação de endosso de novo? E aí vem os debates todinhos, vocês sabem que direito é cheio de debate, mas não voltou. Ainda bem. Menos um. Que mais? Eu menciono aqui um detalhe. Agora, sim, aqui tem uns detalhes que eu menciono no slide, né? Para ser rigoroso lá com a lei, eu disse que o cheque ele pode ser ao portador
no valor até R$ 100. Ou seja, você sabe muito bem o que é ao portador. É quando a gente não indica quem é o tomador, quem é a pessoa que vai receber. Então, rigorosamente, o cheque ele é ao portador até o limite de R$ 100. Passando disso, o cheque tem que ser nominal. Né? E aí, obviamente, você vai ter que escrever lá o nome. Eu não sei, na aula eu perguntaria aí quem já sacou o cheque, essas coisas todas, quem já foi no banco lá pegar o cheque e tudo. Por quê? Porque normalmente você vai lá no caixa, isso no caixa, obviamente, no caixa eletrônico, aí você não fala com ninguém. Mas no caixa, se você entregar o cheque pro cara lá, aí ele vai perguntar qual é o seu nome. Aí ele diz, aí ele escreve o seu nome lá para tornar o cheque nominal, entendeu? E ele pede também para você assinar atrás, botar identidade, CPF, aquela coisa toda atrás. A gente já sabe que atrás ali é tipo um endosso. Então é como se você estivesse endossando o cheque. E no caso aí, quando o caixa ele coloca o nome lá, ele está tornando o cheque nominal. Porque dificilmente você vai pegar um cheque com menos de R$ 100, pelo valor de menos de R$ 100. Tudo é possível, mas beleza. Detalhes. Existe uma crítica com relação ao cheque. É que, por vezes, você pode questionar a causa que gerou a emissão do cheque. Ou seja, eu emiti o cheque, sei lá, para pagar o quê? O café. Aí, você, porventura, pode questionar essa causa. E por que isso é criticado? Porque a gente trabalhou tanto o título de crédito e viu que, pelo princípio da autonomia, as obrigações são separadas. Então, essa causa de emissão do cheque termina mitigando esse princípio da autonomia, que é um dos princípios mais importantes para os títulos de crédito. A gente já viu cartularidade, literalidade e aí viu autonomia. Obviamente, todos são importantes, mas é a autonomia, isso aí eu considero, mas não é uma opinião só, é realmente uma coisa que é de fato. A autonomia, ela é que dá, vamos dizer assim, força para que os títulos circulem e garantia também para que a pessoa se utilize dos títulos. Porque se eu ficasse dependendo de relações anteriores, eu não ia aceitar título de ninguém, não é? Enfim. Então, isso aí, como é que chama? É uma das críticas, mas é possível, sim, às vezes, você questionar a causa de emissão do cheque. Eu digo até que é a causa debendi. Em latim, eu boto, como é que chama? Em itálico e tal. Então, eu estou falando aqui, quando eu falei da CPMF, eu falei de endosso. Então, obviamente, o cheque, ele é a ordem. Né? A gente viu que os títulos que estão previstos em lei, eles são presumidamente a ordem. E já que eles são a ordem, eles podem ser endossados. Simples assim. No entanto, também como nos outros títulos, você pode tornar o cheque não a ordem. Mas para isso você tem que escrever no cheque, né? Não a ordem. E aí o cheque não vai poder ser passado através de endosso. Ele vai poder ser passado, mas através de cessão civil. Como eu falei, isso é para todos os títulos também. Mas só reforçando aqui. Então, já que eu estou reforçando essa ideia de que o cheque não a ordem, ele pode sim circular, mas ele vai circular através de cessão civil. Eu friso isso muito porque, olha, é um monte de questão que rola por aí, querendo pegar vocês com esse detalhe. Dizer tipo assim, o título ele não a ordem. Aí uma das alternativas para você marcar como certo ou errado, enfim, então ele não pode circular. Aí isso está errado, porque ele pode circular. Ele só não pode circular através de endosso, mas ele circula através de cessão civil. Isso eu já vi, olha, muitas questões perguntando isso aí.
E como é que chama? E não caiam nessa besteira. Aqui eu já estou explicando o cheque pré-datado e tal. E aí, quando eu falei de cheque pré-datado, meio que eu falei de um tipo de cheque. Só que cheque pré-datado não é uma espécie, né, de cheque. Por quê? Porque não existe. Isso foi uma invenção, né, social, vamos dizer assim, e que, de certa forma, foi reconhecida de leve pelos tribunais. Por que eu digo de leve? Porque os próprios tribunais, o STJ e etc., eles não reconheceram um tipo novo de cheque. Eles só reconheceram o dano que o descumprimento da data causa. Então, continua sem existir cheque pré-datado, né, rigorosamente falando. Mas o dano que causa, aí sim, aí existe. Esse foi reconhecido. Mas aí vamos ver agora os tipos de cheque, as espécies de cheque. Acredito que, se vocês ouviram falar de cheque, vocês já provavelmente já ouviram o cheque cruzado, né? Ouviram falar ou já talvez já emitiram mesmo o cheque cruzado. Com o cheque cruzado, vamos dizer aqui está o retângulo, né, do cheque, você cruza, você basta cruzar, tipo assim, a orelha aqui do cheque, fazem dois tracinhos e aí pronto, está cruzado o cheque. E qual é o efeito disso? Por que existe esse cheque cruzado? Aí tá. O cheque, quando ele é sem ser cruzado, você pode ir na boca do caixa e o caixa ele dá o dinheiro, entendeu? O dinheiro relativo lá àquele cheque, tal. Quando o cheque ele é cruzado, não. Aquele cheque cruzado, o caixa ele recolhe o dinheiro e vai depositar a quantia respectiva na sua conta. Pronto. Esse é o efeito do cheque cruzado, é que o cheque ele só vai poder ser, né, não cheque, mas o dinheiro ele só vai poder ser entregue através de depósito em conta do tomador, da pessoa que foi lá entregar. Pronto. Isso tem uma utilidade, né? Principalmente quando o cheque era muito utilizado. Como eu falei, ainda é, mas não pela população geral. Antigamente, como eu falei, todo mundo usava cheque. Eu, quando era pequeno, eu ficava vendo as carteiras dos adultos, né? Que tinham espaço para botar cheque. Eu ficava dizendo, quando eu crescer, eu vou usar, não sei o quê. É uma frescura, mas era assim. É... Então, o pessoal cruzava muito o cheque. Por quê? Porque a gente, pronto, mesmo eu tendo falado essa parte da mitigação da autonomia, o cheque, né, na sua maior parte, ele é autônomo. Né? Não é toda vez que a gente pode questionar a causa debende. Então, se eu achar um cheque na rua, eu posso ir no banco e sacar o cheque. Pronto. Pego o dinheiro e acabou-se. Por quê? Porque é autônomo. Se eu achei o cheque, como eu peguei aquele cheque, o banco não pode questionar por causa do princípio da autonomia. Então, uma forma de, vamos dizer assim, dar mais segurança é você cruzar o cheque. Por quê? Porque imagina eu acho um cheque cruzado, mas aí eu vou no banco e peço para botar na minha conta. Então, eu vou ter registro para onde o dinheiro foi. E aí eu vou ter registro, obviamente, né, quem foi que ficou com o dinheiro. E aí, cabe as ações cabíveis e etc. Beleza. Então, essa é uma das utilidades do cheque cruzado. Cheque cruzado existe dois tipos. É o cheque cruzado em branco e o cheque cruzado em preto. O cheque cruzado em branco, você só faz cruzar o cheque, não escreve nada. E o efeito é esse, né, do dinheiro só poder ser creditado na sua conta. Você pode até colocar em branco, entre as linhas, como eu falei, são duas linhas assim, em paralelo. Aí você coloca em branco. No cheque cruzado em preto, não. Aí você coloca lá o nome do banco que vai, vamos dizer assim, aí você só vai poder, como é que eu posso dizer? Só aquele banco é que vai poder receber aquele cheque, entendeu? Aí só vai poder ser creditado, no caso, através daquele banco. Pronto, tá aí. Esse é o cheque cruzado em preto, que a gente indica o banco que vai, no caso aí, pagar a gente. Beleza? Eu quero diferenciar aqui uma coisa, de cheque cruzado e cheque visado. Na verdade, esse aqui não tem nem muito problema.
vai ter um outro cheque, um outro tipo de cheque que vai parecer demais com o cheque cruzado. Mas calma aí que eu vou diferenciar ele também. Então a gente viu cheque cruzado em um e agora vai ver cheque visado. Cheque visado, eu vou dizer como é que ele opera e depois eu falo alguns detalhes. Imagina que foi emitido um cheque. Normalmente são cheques de valores altos. E aí tem aquela coisa, né? Tudo bem que você confia e tal, mas corre o risco do cheque ser sem fundo, o cheque ser falso, aquela coisa toda. E como é que chama? Uma forma de você garantir que o emitente ele tem fundos na conta e que o cheque também não é falso, é você, né, obter um cheque visado. O que é que acontece com isso? Você pega o cheque, o gerente do banco, no caso, o banco, ele carimba e assina aquele cheque. Quando o banco fizer isso, ele está dizendo que na conta tem a quantia respectiva e o banco também já vai reservar aquela quantia. Entenda, o banco não vai pagar naquela mesma hora essa quantia respectiva, mas vai ficar lá guardado, né? Porque você pode visar o cheque hoje, mas só, né, ir lá debitar o cheque dias ou até meses depois, depende da situação. Então, e aí o dinheiro fica guardado, fica reservado, fica visado. Tá aí. Aí pronto, essa é a operação que acontece, ou seja, o banco vai lá, carimba e assina e guarda o dinheiro, né, para quando o cheque como é que chama, for debitado, aí já ter lá aquela quantia. Com isso, o banco garante a veracidade do cheque e os fundos. Normalmente, quem passa esse cheque é o próprio banco. O próprio banco ele emite e carimba o cheque. Mas você, né, correntista, é possível também ter acesso a esse tipo de cheque. Obviamente, você tem que falar no banco, né, tem que pegar um tipo diferenciado de talão, porque vai ter lá o espaço para o banco assinar e tudo. Mas é possível sim, né, a gente ter acesso a esse tipo de cheque. Ele não é tanto utilizado, mas envolve normalmente quantias grandes, né? Muito dinheiro, ou seja, o dinheiro que vocês lidam. Aí, como é que chama? Beleza. Cheque cruzado e cheque visado. A gente viu dois. Agora vamos para o terceiro, que é o cheque administrativo. Eu acabei de falar que no cheque visado, normalmente, o banco é quem emite o cheque. Perfeito. Mas no cheque visado, aí o banco próprio ele carimba e visa lá a quantia e etc. Agora a gente vai ver o cheque administrativo. Aqui também, mas aqui somente o banco pode emitir esse cheque. No cheque visado, não. A gente, né, como eu falei, todo mundo pode ter acesso, né, falando com o banco, obtendo, pagando, obviamente também, e tendo acesso ao tipo de talão. Mas agora não. Cheque administrativo, só o banco é quem pode emitir. E ele emite para ele mesmo. Isso acontece quando o banco, por exemplo, ele vai fazer uma transferência. Atenção, agora vou abrir uma parênteses antes de terminar essa frase. Hoje em dia, né, e já faz até muito tempo, que a gente tem várias operações que transmitem essas transferências de dinheiro e tudo mais. E aí terminou o cheque administrativo caindo um bocado em desuso, mas o cheque administrativo ainda existe e ele ainda é utilizado. Mas, como eu falei, existem outras formas de acontecer essa transferência de dinheiro. Mas aí, voltando agora, o banco, né, pega um cheque administrativo e ele emite esse cheque. Para quem? Para ele mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha muito dinheiro na minha conta. E eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho uma agência que sei lá, vamos dizer que é uma Olinda, mas eu quero agora transferir meu dinheiro, né, para uma agência em Boa Viagem, tá aí. Como é muito dinheiro, aí o banco ele emite um cheque administrativo para a agência de Boa Viagem, né? Vamos dizer que é um banco do Bradesco, estou pegando aí a doidada.
um banco do Bradesco, ele emite uma agência para o outro banco do Bradesco de Boa Viagem. Como eu falei, só muda a agência, mas é o mesmo banco. Pronto. E aí está o cheque administrativo. É um cheque do banco para o próprio banco. De novo, isso é muito utilizado para grande dinheiro, grande quantia. E em relações internas entre os bancos. Aí, de novo, também, só recapitulando, existem outras transações que podem fazer essa transferência de dinheiro, mas, como eu falei, o cheque administrativo é um desses casos. Tadã. Agora que pode vir uma confusão. E eu digo porque, até para mim, foi uma confusão danada entender isso aqui. É uma diferença mínima, um detalhe besta, mas é uma confusão. É a diferença entre cheque cruzado, que é o que a gente viu, e esse agora que a gente vai ver, que é o cheque para ser creditado em conta. A gente viu no cheque cruzado que como é a pessoa, né, que está de posse do cheque vai ter o dinheiro creditado na sua conta, né, na sua própria conta. Beleza. O cheque para ser creditado em conta vai acontecer exatamente isso. Obviamente, você tem que escrever para ser creditado em conta. Vai acontecer exatamente isso. A pessoa vai ter o dinheiro creditado em sua conta. Aí qual é a diferença, então, Benhão? A diferença é que no cheque para ser creditado em conta, você vai indicar a conta que vai ser creditada. Ou seja, eu estou passando no cheque para, sei lá, para Rodrigo, é uma pessoa que eu estou imaginando. Aí eu coloco a conta, né, que vai ser a conta, no caso aí de Rodrigo, que vai ser creditado o cheque. Pronto. Eu digo isso porque quando eu aprendi esse tipo de cheque, não me foi explicado muito bem. Então eu fiquei com a confusão na língua, meu irmão, isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. E demorou para eu conseguir martelar, né, para eu conseguir destrinchar essa dúvida de mim. Mas esses dois tipos de cheque estão previstos na lei, né, obviamente de forma separada. O que aí causava minha confusão, porque eu imaginava, não, isso é a mesma coisa, só está mudando o nome. Não, a lei prevê os dois tipos de cheque, ou seja, tem realmente uma diferença. Mas agora eu já matei para vocês, é o fato de você indicar, como é que chama, a conta, né, para ser creditada. Beleza, tipos de cheque, tá aí. Cheque cruzado, eu ainda acrescentei cheque visado, aí cheque administrativo e cheque para ser creditado em conta. Tá bom. Seguindo o slide, eu falei aqui sobre sustação de cheque. É aquela hipótese em que, sei lá, eu perdi o cheque, eu fui roubado, e eu quero bloquear, né? Eu quero impedir que esse meu cheque seja sacado. Então, tem duas hipóteses. Uma é através da contraordem, que é uma forma de sustação, que aí eu entro em contato com o banco, explico o motivo da minha contraordem, no caso, e o banco vai impedir o pagamento. Só que essa contraordem, ela só produz efeitos após o prazo de apresentação. Eu vou ver logo em seguida o que é o prazo de apresentação. Não se desespere. Então, só após o prazo de apresentação é que a contraordem produz efeitos. Qual é o risco aí? É que se o cheque for apresentado durante esse prazo, então vai pegar o dinheiro. E aí, qual é a outra hipótese? A outra hipótese é a oposição. Através da oposição, de novo, eu vou lá, ligo para o banco, né, entre em contato, enfim, o que seja, e peço aí a oposição do cheque, apresentando os motivos e tal. E aí o cheque instantaneamente, né, não vai ser mais aceito. Tá aí. A mudança, a diferença é esse prazo e como é que chama? E a efetividade, no caso aí, instantânea e tal. Um detalhe é o seguinte: a lei diz que você deve apresentar razões, né? Você deve apresentar as razões de, como é que chama? Que motivam aí a sua oposição
e a sua contraordem, não sei o quê. No entanto, você não precisa apresentar BO. Você apresenta as razões somente. Só para dizer, não, fui roubado, ou não quero mais. Só basta dizer isso. Para ser brabo, né? Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente o banco pede, não, tem que ter BO, não sei o quê. Não, não tem que ter. Mas usem vamos dizer assim, o senso comum, é melhor evitar a confusão com quem, enfim, pode lhe ajudar. Então, como é que chama? Se quiser BO, faça o BO e entregue lá. Mas, se for para brigar em termos jurídicos, ele não, meu amigo, não precisa não. É. Olha, agora um parênteses aqui. Eu não estou brincando. Falando de BO aqui, um monte de gente, vocês não. Eu tenho dois amigos, uma amiga e um amigo, que me falaram, que vieram falar comigo essa semana, perguntando como é que pode, o que é que eles têm que fazer em caso de clonagem de cartão. Ou seja, isso está acontecendo. E aí eu digo, olha, entre em contato logo com... Aí perguntaram se precisa de BO, não sei o quê. Aí eu disse, não, entre em contato com o cartão ou com o banco, aí tem que ver qual é a relação. Mas dizendo, olha, eu não reconheço tal compra, não reconheço isso aqui, não sei o quê. Faça isso logo de imediato. Essa é a dica que eu estou dando para vocês. Porque, infelizmente, está acontecendo. Tomara que com ninguém de vocês, com nenhum de vocês aconteça. Então, entre em contato lá. E o próprio banco ou cartão, eles têm que averiguar isso aí e, via de regra, lhe ressarcir. A não ser que eles encontrem, sei lá, alguma falha de vocês, no caso. E aí, pronto. Eu digo isso por quê? Porque eu também me lasquei nessa onda. A minha sorte é que quando eu uso o meu cartão, vem um SMS para o meu celular, dizendo você uma compra em tal lugar foi realizada no seu cartão. Se você não conhece, ligue e tal, tal, tal. Aí um belo dia, desse isolamento agora, uma mensagem veio para mim. Eu acordei com essa mensagem, na verdade, dizendo que eu tinha comprado um negócio no Magazine Luiza. Eu disse, não, 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 não. Aí eu liguei logo para o banco e me disse, olha, eu não reconheço essa compra e tal. E aí pronto, deu. E aí pronto, resolveu, né? Teoricamente, eu digo teoricamente porque cancelou no meu cartão na hora e estou esperando o outro até agora. Tomara que venha logo, porque o cartão nessa época de isolamento é preciso mesmo. Mas enfim, então fiquem alertas a isso e tal, tal, tal. Aproveitei o momento para dar um recado social. Voltando para cheque. Aí falei de sustação de cheque, contra-ordem e oposição. Beleza. Aí agora vamos para os prazos. Esses prazos são importantes, porque eles têm funções diferentes. E eu quero diferenciar eles para vocês. Com relação a cheque, existem dois tipos de prazo que vão ser contados. A gente tem um, que é o chamado prazo de apresentação, e o outro, que é o prazo de prescrição. A prescrição, você já sabe o que é, mas aí o que é esse prazo de apresentação? Tá aí. O prazo de apresentação, ele é contado a partir da emissão do cheque. Por isso que quando eu disse que você coloca a data e assina. Por quê? Porque a partir dessa data que você usar, vai ser contado o prazo de apresentação. Aí, ainda digo mais. Eu falei que você coloca o local e a data. Por quê? Porque esse local que você vai colocar é o local em que você está. Se eu estou em Olinda, eu coloco Olinda, hoje é 9/4. Se eu estou em João Pessoa, eu coloco João Pessoa, 9 de abril, não sei das quantas. E por aí vai. Se eu estou em Recife, obviamente Recife. Porque isso vai refletir justamente no prazo de apresentação. O prazo de apresentação ele é contado a partir da data de emissão do cheque, mas ele leva em conta o local. Se eu estou na mesma praça da minha agência, ou seja, a minha agência é em Recife, eu estou em Recife, então o prazo vai ser de 30 dias, o prazo de apresentação. 30 dias. Se eu estou em outra praça, outra cidade, vamos dizer assim, como eu falei, João Pessoa,
Então, o prazo vai ser de 60 dias. Só para repetir. O prazo de apresentação, ele leva em conta a data de emissão, sendo que esse prazo também leva em conta o local em que você emitiu o cheque. Se for na mesma praça, o prazo é de 30 dias. Se for em outra praça, o prazo é de 60 dias. Certo? Mas e aí? Esse prazo é para quê? Não sei o quê. Como o nome está dizendo, ele serve para você apresentar o cheque, apresentar o banco. Então, eu tenho 30 dias, se for na mesma praça, né, para apresentar ao banco aquele cheque. Certo? Mas e aí? E por que essa frescura toda? Eu digo, por quê? Se eu apresentar dentro desse prazo, e por acaso o cheque fosse em fundo ou qualquer coisa que valha, eu posso protestar o cheque e cobrar dos endossantes, ou seja, cobrar dos coobrigados. A gente já falou também de protesto, né? Que protesto ele serve para você cobrar dos coobrigados, ele é necessário para isso. Então, se você apresentar o cheque, no caso, dentro do prazo de apresentação, você pode cobrar dos coobrigados. Beleza. Mas agora vem o outro lado da moeda. E se eu perdi o prazo de apresentação? O que é que vai acontecer? Acontece justamente o oposto que eu acabei de falar. Eu não vou poder cobrar dos coobrigados. Então, os endossantes e tudo mais, eu não vou poder cobrar. Captaram, né? Agora eu vou trazer umas dúvidas que podem surgir. Às vezes, nas questões, eles falam: então, depois do prazo de apresentação, o cheque não pode ser cobrado. Não, ele pode sim ser cobrado. Ele vai ser cobrado do emitente e, no caso, se houver, do avalista. Mas ele não vai poder ser cobrado dos coobrigados. De novo, essa apresentação ela não impede a cobrança do cheque. Ela só não vai deixar você cobrar dos coobrigados, que são os endossantes e tal. Beleza. Aí falei do prazo de apresentação. Aí agora, qual é o outro prazo que a gente estava vendo? É o prazo de prescrição. Recapitulando, prazo de apresentação, 30 dias mesma praça, 60 dias outra praça. Prazo de prescrição, 6 meses. Friso de novo. O prazo de prescrição é de 6 meses. Mas 6 meses a partir de quando? 6 meses a partir do término do prazo de apresentação. Então, você só começa a contar o prazo de prescrição após terminar o prazo de apresentação. Tá aí. E aí, uma dúvida não, uma pegadinha que fazem. Eles, às vezes, somam esses prazos. Por exemplo, principalmente o prazo de 30 dias, que aí dizem que então o prazo para você cobrar o cheque é de 7 meses. Ele disse, não. Por quê? Vocês viram lá em teoria geral que prazo em meses se conta em meses. Prazo em dias, horas, e por aí vai. Então, se um prazo é contado em dias, que é o caso de apresentação, você não pode somar imediatamente com o de meses. Porque 30 dias, tem muitos meses com 30 dias, mas tem meses que não. Se for fevereiro, lascou. Se for dezembro, que é 31, lascou também. Tá entendendo? E por aí vai. Então, não juntem, não somem esses prazos. Da mesma forma que os 6 meses não podem ser 180 dias, porque no meio aí tem um monte de meses com 31. De novo, se for fevereiro, aí também é outra história. Então, não somem esses prazos. Eles são distintos. Um é de apresentação, são em dias, e o outro é de prescrição, que é em meses. Eu acabei de dizer que o prazo de prescrição ele começa a ser contado a partir do final do prazo de apresentação. Só que eu recebi um cheque. O cheque ele é da mesma praça, ou seja, eu tenho 30 dias. O cabo me passou hoje o cheque. Segunda-feira eu vou no banco apresentar o cheque. E quando eu chego lá, o cheque está sem fundo. Então quer dizer que eu vou ter que esperar 30 dias e depois mais 6 meses de prescrição? Aí disse, não.
Na hora que eu apresentei o cheque, naquela hora começa a contar o prazo de prescrição. Porque senão, tipo assim, existe no direito, vocês já acho que aprenderam isso em contratos, é o venire contra factum proprium. É o benefício da própria torpeza, né? Eu me beneficiar de algo que eu fiz. Então, se eu apresentei esse prazo num período anterior ao término do prazo, se eu apresentei esse cheque num período anterior ao prazo de apresentação, então aí eu não vou ter o resto do tempo todinho para, sei lá, fazer o que eu quiser. Não. Naquela hora já começa a contar a prescrição, né? Beleza. Tá aí. Cadê? Depois tem uma pergunta. Não, isso eu não vou perguntar. Isso eu não vou dizer. Tem gente muito espertinha. Todo mundo nas aulas está me fazendo isso. Eles pegam uma pergunta que eu fiz, professor, me explica tal coisa. Eu disse, não. Beleza, mas voltando a essa parte dos prazos de prescrição e de apresentação. Pronto, aí expliquei os dois e mostrei a função. Só que para mim agora eu vou ter uma parte, não é polêmica, porque já está consolidada, mas eu fico meio chateado com ela. Eu sou meio contrário, mas é como eu falei, já está consolidada, então só me resta ficar chateado mesmo. É o seguinte, o cheque, eu recebi o cheque, mas deixei o tempo passar, não sei, viajei na maionese e não fui cobrar o cheque. Moral da história, passou o prazo de apresentação, passou o prazo de prescrição e aí lascou. Ou seja, prescreveu o cheque. Vocês sabem os efeitos da prescrição, né? Você perde o direito de agir, então não tem mais como cobrar esse cheque. Acabou, perdi. Beleza. Mas, isso aí obviamente não foi de um dia para o outro. Existe sim formas de você cobrar um cheque prescrito. Atenção, friso isso de novo. Por quê? Porque, para mim, essa é a minha crítica, isso vai um pouco contra a lógica jurídica. Se prescreveu, acabou. Mas não. É permitido sim você cobrar um cheque prescrito. Como? Tem duas hipóteses. Deixa eu tentar meio que usar uma lógica para que vocês entendam o que motivou, né, por trás aí essas decisões, mas vamos lá. Vamos supor, cadê? Alguém passou um cheque para mim. Quem? Alguém está na aula. Tem aqui Elis. Eu não sei quem é não, viu? Mas só para usar alguém. Elis, ela comprou um negócio de mim. Peraí, ao contrário. É isso mesmo. Aí ela me passou um cheque de, sei lá, o quê? R$ 1.000. Vou botar R$ 1.000. Ela passou o cheque. E aí, beleza, eu fiquei com o cheque e aí passou o tempo e eu, como eu falei, prescreveu. Mas agora entendam o seguinte: esses R$ 1.000 era para ficar para mim, né? Eram meus, porque eu vendi e agora, como é que chama? Eram meus. No entanto, esse dinheiro ficou com a Elis, né? Já que o cheque prescreveu, esse dinheiro ficou com a Elis. Aí a lógica, pelo menos uma lógica doida aí, é que ela terminou enriquecendo, né? Enriquecendo sem causa. Tinha aquela coisa, enriquecimento ilícito, aí mudou o termo para ser enriquecimento sem causa. Mesma coisa, mas juridicamente, tecnicamente falando, o enriquecimento sem causa é mais exato. Então, já que ela enriqueceu sem causa, cabe a mim agora, mesmo com o cheque prescrito, entrar com uma ação de enriquecimento sem causa contra ela. Tá aí. E eu vou usar o cheque prescrito como prova. Então, tá aí. Então, essa é uma forma de eu cobrar um cheque prescrito, né, do emitente, obviamente. Ação de enriquecimento sem causa. E qual é a outra situação? Vocês, eu acho que estão aprendendo execução, né, no processo civil. Então, vocês estão lidando com títulos executivos e tal, né, porque a execução ela já vai executando e tudo.
título de crédito é um título executivo e tal. Mas existe uma ação que ela visa também tornar um título que ele não é executivo, tornar ele em executivo, que é a chamada ação monitória. Ação monitória. Vocês devem aprender ela todinha, né? Provavelmente aí em execuções. Mas essa ação, por exemplo, eu tenho um contrato que foi assinado por alguém, né, pelo devedor lá. Aí ele está dizendo no contrato lá que ele vai me pagar tantas parcelas e tal, tal, tal. E aí eu pego e ele me pagou, vamos dizer assim, as primeiras parcelas, eu tenho o depósito bancário dele. Ou seja, eu tenho um título, que é o contrato, que não é executivo, e eu tenho esse aqui, esses depósitos. Mas ele parou de pagar. Isso eu estou, obviamente, usando um caso genérico, mas eu posso pegar essa documentação e entrar com uma ação monitória. O que é que essa ação faz? É uma ação de evidência, ou seja, através dessa evidência, dessa prova, o juiz ele pode considerar aquele contrato com as outras informações um título executivo. Então ele vai mandar o cara pagar. Ele não vai para o processo de conhecimento, para aquela coisa toda que todo mundo sabe, entendeu? Para só depois o título se tornar executivo, para ter uma sentença e tal. Não, você já pega, o juiz já pega aquilo e já manda o cara pagar. Estou simplificando um bocado, mas é praticamente isso. Então, um cheque prescrito pode servir de fundamento para uma ação monitória. Tá aí. Porque o cheque prescrito ele perde a executibilidade, né? Ele perde até, teoricamente, ele perde até como é que chama? A força de ação. Mas o entendimento é que é possível sim você entrar com uma ação monitória fundamentada em cheque prescrito. Então, existem essas duas formas de você cobrar um cheque prescrito. Uma é uma ação de enriquecimento sem causa e a outra é uma ação monitória. Aí qual é a melhor? Aí cabe a cada um lá a preferência. Eu prefiro uma ação monitória, eu acho mais rápida. E a ação monitória ela tem um prazo de prescrição maior. Então também tem esse fator aí, como é que chama? Beneficiando ela. Friso de novo, porque eu já vi várias provas perguntando isso. Prova de concurso, óbvio nem tanto, mas concurso eu já vi um bocado, perguntando esse negócio sobre a possibilidade de cobrar um cheque prescrito. Porque de antemão você diz, não pode, meu irmão. Poxa, prescreveu, não pode. Mas é. E é por isso que eu fico meio chateado, porque prescreveu, pô. Não é benefício de ninguém, foi na verdade a inércia do credor. Então, mas enfim, isso foi o que o ordenamento previu. Já existe, como é que chama, até enunciado, né, de direito civil sobre isso e tudo mais. Tem uma súmula também do STJ, a súmula é a 299. Olha aqui, falando, a súmula 299, mais claro que isso não pode. Vou ler aqui. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Ponto final. Por isso que eu digo, só cabe a mim ficar indignado, não. É triste, sei lá, porque já está decidido isso aí. E é isso, meus caros. A gente acabou de ver cheques. A gente viu, né, ele como ordem de pagamento à vista. E aí eu fiz aquela observação grande com relação a cheque pré-datado, pós-datado, mesma coisa. E depois a gente viu os tipos de cheque: cheque cruzado, cheque visado, cheque administrativo, cheque para ser creditado em conta. E qual foi o último cheque? Cadê? Não, já falei tudinho. Cheque administrativo já falei. Aí a gente viu as hipóteses de sustentação, que é a contra-ordem, a oposição, né, com as diferenças lá. E como é que chama? E essa parte da cobrança de cheque prescrito. Outra coisa é a parte dos prazos. Vejam os prazos, é importante. Os prazos de apresentação, prazo de prescrição, funções bem diferentes, contagem de prazos bem diferentes e tal. Isso é importante. Se fosse uma prova minha, fica a dica, eu
mandaria prestar atenção nessa parte de prazo, né? E, enfim, aí quando chegar lá, a gente vai ver o que é que eu vou perguntar. Pronto, meus caros, cheque é isso. Então, estamos fechando um ciclo, no caso aqui, de títulos de crédito. Vimos os títulos de crédito e agora vamos passar para falência e recuperação judicial. Na aula que vem, eu vou, né, falar sobre alguns aspectos gerais e a gente começa falando sobre recuperação judicial. Eu sigo o seguinte pensamento. Acho que eu vou repetir isso na aula que vem, mas eu sigo o seguinte. Em Empresarial 1, a gente se transforma em empresário, que a gente descobre o que é, os requisitos e tal, e depois a gente cresce, né? E se transforma depois em uma sociedade empresária, que aí já vai pegando o final de Empresarial 1 para Empresarial 2. Aí uma sociedade empresária, que a gente já está maior. Só se agora Empresarial 3 a gente começa a trabalhar como é que a empresa da gente funciona no sentido de transmite faz circular a riqueza, essas coisas todas, e no final das contas, infelizmente, a gente não vai dar muito certo, porque vai começar a ter dificuldade. Aí a gente tenta se recuperar, tá aí, recuperação judicial, mas vai quebrar, e aí vai falir. Essa é a lógica. E aí a gente vai começar a ver, como eu falei, recuperação judicial. Eu tenho uma série de... Isso eu vou trazer a aula que vem, não vou falar isso hoje não. Mas eu tenho uma série de reflexões para fazer com relação a essa parte de falência e recuperação judicial. De certa forma é uma pena, mas é importante a gente ficar alerta para isso. Pronto. Perguntas, dúvidas? Aproveitem. Estou aqui. Então, quem cala, diz, eu vou tirar 10. E aí, meus caros, podem falar. Amanhã vocês vão ter aula? Eu vou dar aula. Ótimo. Eu vou dar aula amanhã. É aquela coisa, todo mundo em casa, vamos assistir aula. Aí algumas pessoas disseram, tudo ok. Aí beleza, eu peguei na palavra. Aí eu não sei vocês como é que vão fazer, de todo jeito. Como é que chama? Aproveitem como chocolate, só não fico dor de barriga, etc. Mas desejo tudo de bom, né, para vocês e para todo mundo. Então vou desligar aqui a gravação e feliz Páscoa para todo mundo.